7 horas e 42 minutos. Estamos no Folha no Ar, primeira edição. Eu, Arnaldo Neto, e nossa convidada de hoje, professora de Educação Física. Essa é a sua formação, né, Heloísa? Formação inicial, porque você depois se reformou toda durante a vida. Tem uma tradição na família, né? É verdade. Nessa área, mas, como você disse, ao longo do caminho, a gente vai sentindo necessidade, e essa necessidade veio de encontro à questão da gestão. Então, nós tivemos a oportunidade de cursar aí o MBA de Gerenciamento de Projetos, que nos dá essa visão de métrica, não é? Quantidade e de prazo, de meta, para a gente estar aí. Depois, Gestão Pública Municipal na Unirio. E agora, então, por último, teve antes Gerontologia e Qualidade de Vida na FAVENE, especialização, e o mestrado aqui na UENF, né? Onde eu sou aluna e faço parte do grupo de pesquisadores de lá também, no quesito Cognição em Linguagem e Envelhecimento. De modo que todas essas ações que o prefeito vem desenvolvendo no envelhecimento saudável e ativo tem um único propósito: a qualidade de vida e empoderamento do idoso. Nós falávamos aqui no intervalo da importância dessa união das faixas etárias, da intergeracionalidade, da criança, do adolescente, com o idoso, com o seu idoso da sua família, né? E é um exercício de cidadania. Se há essa união desde cedo e esse entendimento do respeito, quando o idoso estiver lá acamado, já com a sua doença, ou enfim, necessitando desse suporte, ele não vai ser colocado no asilo. Ele vai ser cuidado pela sua família. Com prazer. Com prazer. Esse é o problema. É o mais importante. Aurelio, essa rede de segurança assim, que a gente tem no município inteiro, você tem um dado para passar estatístico? Quantas pessoas são atendidas? Inclusive, foi a primeira medida que nós fizemos, foi junto com o Pedro Mendes, que é do SIDAC. Primeira quinzena de governo. Eu venho do Sistema S também, né? Que a gente trabalha com dados o tempo inteiro para interpretar esses dados. Pedro, preciso de indicadores. E eu não tenho nenhum sistema para gerar esses indicadores online nas casas. E ele prontamente foi lá e preparou uma plataforma. E hoje nós temos aí, em cada casa de convivência, alimentado diariamente os atendimentos dos idosos, tanto da área médica, porque nós trabalhamos com os especialistas médicos, quanto da rede de proteção social. Hoje o município atende 35 mil idosos nas casas de convivência. Nós temos 35 mil cadastros ativos. Além disso, nós temos, por exemplo, no Parque Tamandaré, são 23 mil e poucos idosos atendidos ali. Pessoal que vem toda margem direita do Paraíba, né? Depois nós temos da margem esquerda o Centro Dia do Idoso, que também trabalha com o programa Centro Dia e Casa de Convivência. Lá nós temos circuito de equilíbrio, nós temos ginástica, grupo de teatro, aula de coral, enfim. Temos travessão, Centro Dia está batendo em uns 7 mil. Temos travessão também 5 a 6 mil idosos. Conselheiro Josino com um pouquinho menos, não sei exatamente o número agora. E Dores de Macabu, que a casa estava fechada, reabriu, aí com seus 3 mil e poucos idosos cadastrados. Muito bem. Diante disso, e diante das pesquisas, dos protocolos de testes que a gente vem desenvolvendo, a gente traça a política pública, os projetos que têm que ser realizados. Então, nada é feito aleatório. Hidroginástica é muito bom, porque está calor. Bom para quem? Por qual finalidade? Né? Nós temos tido uma resposta muito positiva dos idosos no que diz respeito à sensação, percepção deles, da saúde deles, do antes e do depois.
Agora, você falou mais cedo do que a gente estava conversando no intervalo. Você falou alguma coisa sobre uma caderneta específica para o idoso de atendimento. Sim. Por que se perdeu e como foi resgatado isso? Explica primeiro o que é essa caderneta, por favor, por que se perdeu e depois como foi resgatado isso. Então, a caderneta de saúde do idoso, ela é a segunda identidade do idoso. Por que isso? Porque ela tem ali todos os dados pessoais e tem também os dados de saúde, né? Se o idoso cai, qual foi a última queda, se ele é hipertenso, qual o medicamento que toma, a quem a gente deve ligar no momento de emergência. Muito bem. Essa caderneta é do Ministério da Saúde. O Brasil inteiro entrega. E quando nós chegamos ao governo, nós também encontramos o procedimento do Ministério Público exigindo que essa caderneta fosse entregue, né? E até ali nós achamos alguns exemplares num saco de lixo, já com mofo, uns 50 exemplares. Eu falei, meu Deus, tem que ir a Brasília, eu tenho que me mover, conversei com o prefeito, e fomos ao ministro da Saúde, conversamos lá com a Cristiana Hoffmann, que impôs algumas metas, todas cumpridas, e já é o segundo ano, então, que nós entregamos essa caderneta. A entrega não é só entregar o documento. Nós temos um aparato, junto com a estratégia de saúde da família, que são palestras, ciclos de palestras de saúde preventiva, como utilizar a caderneta, saúde bucal. Então, veja, a superintendência ela é integrada em todas as outros órgãos da prefeitura, porque o envelhecimento é transversal, é humano. Então, o idoso precisa do PROCON, da Secretaria de Justiça, que está conosco dentro das casas de convivência. Nós fazemos atendimento com a doutora Mariana, com a equipe dela, dentro das casas de convivência, para o idoso. Não é? Resguardando direito e garantindo o direito do idoso. Nós temos parceria com o Twin, nós temos parceria com a Fundação Cultural, com a Educação, com a Secretaria de Saúde. Então, não tem outra forma de você trabalhar que não seja integrado. Não, você falou do Twin aí, por exemplo, né, que é a Rafael Twin, que é superintendente de esportes. Não tem como fazer um jogo da maturidade sem estar com o esporte integrado, né? Na verdade, nós temos os nossos profissionais de educação física na superintendência, profissionais, estagiários. Eu também sou da educação física. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas nós temos que ter uma visão de governo integrada, sistêmica. É como aqui na rádio. Um microfone só não vai resolver. Não, claro. Ele vai falar, mas não vai resolver. Né? Agora mesmo, os idosos passaram por teste de acuidade visual. Integração com a saúde, com a educação. Então, nós estamos trazendo novidades que, na verdade, fazem parte de uma rede de integração do próprio governo. E outras inovações que fazem parte, obviamente, do interesse do prefeito, pelo envelhecimento, pela pasta, não é? Da nossa vice-prefeita também, Conceição Santana, e principalmente das nossas articulações para realizar a missão dada, tanto pelo prefeito como pela vice-prefeita. Arnaldo. Não, eu tô com uma pergunta aqui, Lô, porque eu não queria fugir muito da pauta agora, mas depois a gente volta a falar um pouquinho sobre o envelhecimento idoso. Pode fazer a pergunta aí. Mas é porque é de uma pessoa que eu acho que você deve conhecer bastante também, mandou um beijo pra você, que é o meu amigo Antunes Cleiton. Nossa! Que tá ouvindo a gente aqui, né? Falando, pode até fugir um pouquinho da pauta, mas Elô tem um estudo interessante a respeito da possibilidade de os Jogos Olímpicos serem fatiados e disputados em diferentes períodos em cidades diferentes, por conta dos impactos ambientais e sociais. Que estudo é esse? Como que é essa questão na área de educação física, para ser mais específico? Porque o que acontece, nós tivemos, quer dizer, eu tenho 55 anos, né? Mas ao longo da minha trajetória, como o Marco falou, nós tivemos a oportunidade de construir grandes amizades. Pérez Ribeiro, né? O próprio Antunes, o Arnaldo Garcia. E nisso tudo, eu me lembro muito bem, seu Aloysio vivo, a gente vinha para a Folha e daqui no Café de Ceceu. Isso. Lembra disso? Claro, eu já fui algumas vezes com vocês. Quando o Ceceu fechou, fomos para Orion. E ali surgiu, o seu Aloysio um dia falou assim, vem cá,
esse negócio de Olimpíada, tudo concentrado numa cidade só. E eu passei a me interessar junto com o Pérez sobre esse assunto, e mais adiante eu me integrei à Abragesp, que é a Associação Brasileira de Gestores do Esporte, que desenvolve aí vários seminários, congressos internacionais, e é o professor Lamartine Pereira, que foi meu professor na Universidade Gama Filho, e que desenvolve um grupo de estudos olímpicos. Então, esse grupo de estudos olímpicos, ele estuda, por exemplo, o impacto que a Olimpíada teve em Londres, o pós-Olimpíada. Não é vamos dizer assim, não é uma exclusividade do Rio de Janeiro que os equipamentos construídos tenham ficado ao léu. Em Londres aconteceu isso. E aí, esse grupo de pesquisa do professor Lamartine, e tem esse estudo, eu faço parte do grupo, no sentido de que possa vir, a partir desses estudos, do legado físico dos Jogos, uma direção para que não aconteça isso com o dinheiro público. Né? Você vê lá, no Rio de Janeiro, você, Marco, acompanhou de perto, inclusive atuou na Olimpíada, não é? Então, essa é uma grande possibilidade. Campos tem N possibilidades. Lagoa de Cima, Cidade Plana, ciclismo forte institucionalmente nas confederações, tem o Rafael Twin e tem um prefeito que apoia o esporte. Agora, nós precisamos que... E esses estudos, eles estão ainda... Não que eles estão muito avançados, mas é necessário, de alguma forma, socializar essa informação, né, dos legados. Às vezes as pessoas falam, para que investir em Olimpíada? Não, gente. Investir em Olimpíada é muito importante. Né? Você morou no esporte, de maneira geral, né? De maneira geral, é a cultura do olimpismo, né? Do fair play. O que falta hoje no trânsito? Fair play. O que falta com a juventude? Fair play. Não é? O que é o fair play? Educação, respeito. Não é? Entende? Então, isso tudo é um exercício de cidadania. Agora, Rafael Twin é um camarada extremamente articulado, meu amigo pessoal há mais de 10 anos, e eu diria que Campos tem muitas possibilidades. Agora, eu não sei a quantas anda lá, a próxima Olimpíada vai ser no Japão. No Japão. Não é? A última foi na Rússia. E no meio de tudo... Não, a última foi no Brasil. Foi no Brasil, isso. 2016. E, independente disso, eu vejo um esforço muito grande do governo de absorver e trazer em parceria grandes eventos para a cidade. Essa teoria que você citou, ela já vem sendo desenvolvida em várias Olimpíadas. Por exemplo, 96 em Atlanta, toda a parte náutica foi em Savannah. Sim. Que fica a 150 quilômetros de Atlanta. Mas o que a Arnaldo está falando agora é no sentido de... Por que acontece? O que está sendo discutido pelo Comitê Olímpico Internacional? É disso que a Arnaldo está falando. É pesado você concentrar tudo numa cidade. Muito pesado. O comitê agora, internacional... Mas eu entendi o que ele falou. É um custo muito grande. Muito. E além disso, os equipamentos se deterioram, porque não são usados, por falta de política pública. O Comitê Olímpico Internacional sinaliza para que seja em nível estadual. Então, por exemplo, vai ser no estado do Rio. Cada cidade vai adequar a sua modalidade. Isso é interessante. Mas, o que eu falava na do Rio de Janeiro, que eles gastaram uma fortuna na Baía de Guanabara e não resolveram. Poderia ter sido feito em Búzios. Por exemplo. Toda a parte náutica. Por exemplo. Né? A construção do campo de golfe, eu até defendia na época, porque eu sempre trabalhei com golfe como jornalista. O campo de golfe do Rio de Janeiro é um belo exemplo de algo que sobreviveu. Por exemplo, ele está em perfeito estado, cada vez melhor. Mas sobreviveu porque é um grupo forte. Que utiliza... E percebe? Que paga bem. E que já é organizado. Já é organizado, que é a CBG. Por exemplo, a Olimpíada de Londres,
os apartamentos que foram feitos para a Vila Olímpica, as famílias foram utilizar os apartamentos, e o que aconteceu? Simplesmente o governo não colocou ali infraestrutura, e aí não tinha coleta de lixo, não tinha uma iluminação. E aí as famílias largaram, virou um favelão. Então isso não é exclusividade do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro. A gente sabe. Então por isso que... É mesmo um complexo de vira-lata nosso ainda, Não, de pensar que é só aqui. Isso. Né? Então por isso o Comitê Olímpico Internacional e o Comitê Pierre de Coubertin, do qual eu faço parte, começou a fazer esses estudos. Vem cá, mas como é que é isso? Como que faz? Qual que é o melhor modelo, né, para se desenvolver esse trabalho? E os Jogos da Maturidade tem essa proposta. No final de tudo, nós vamos construir um legado imaterial. Já estamos fazendo isso, não é? Porque você não precisa ter ginásios para você desenvolver a prática. Você precisa ter pessoas, técnicos e gestores, né? E aí eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Rafael Twin, belíssimo trabalho que ele vem desenvolvendo. E no que diz respeito à terceira idade, estamos aí caminhando para mais um ciclo, não é? Agora inovando com a virada, e aí vai ser muito bacana. Quando você fala de terceira idade, você falou do grupo organizado do golfe. Se você vai, por exemplo, ao Campo Olímpico, que passou a se chamar o Campo Olímpico no Rio de Janeiro, ele tirou responsabilidades que saíam custosas para os clubes, desonerou os clubes privados, que seus sócios pagam, mas querem jogar, e qualquer torneio inviabilizava, ninguém podia jogar. Agora é tudo no Campo Olímpico, quando é feito no Rio de Janeiro. O campo ele é muito melhor, ele é muito mais adequado ao que se faz hoje de golfe, a qualidade do mundo dos jogadores. O campo está em perfeitas condições. Se você for fazer uma média de quem joga durante a semana, mais de 40% tem mais de 60 anos. Mais de 40%. Se diz o seguinte: se você está andando, então você pode jogar golfe. E essa mensagem a gente precisa passar para os familiares dos idosos que estão nos ouvindo, para os idosos que estão nos ouvindo, para a população em geral. Não há idade limite para nada. Nós temos que nos empoderar, iniciar, começar caminhando. Daqui a pouco você está correndo, não é? As casas de convivência, com a rede de proteção social, elas têm aí oficina de hidroginástica, caminhada, dança de salão, zumba, circuito de equilíbrio, não é? Agora os Jogos da Maturidade que acendem essa chama dentro do idoso. Gente, como foi importante para os idosos que vieram, Arnaldo. Nós tivemos aí 300 idosos, tinha idosos de Travessão, Conselheiro, Baixada Campista, Farol, Dores de Macabu. Uma integração social também, né? Muito, muito, muito. Eles gostam de competir, né? E precisam, sabe? Essa chama. Não só competir, né? Participar. Competir, que eu digo no sentido de estarem sendo oportunizados. Né? Porque, na verdade, Arnaldo, os Jogos da Maturidade, eles são jogos cooperativos. Então, por exemplo, os idosos desenvolveram lá, como que é o jogo de dama? Com tampinha de refrigerante. Claro. Não por falta de dinheiro, não é essa a questão. É a utilização da cognição, da criatividade. Né? Exato. Então, essas ações, elas são permanentes, mas a gente vai graduando no sentido de ampliar o leque de oportunidades e também de trazer para os idosos inovações. São 8h01, nós vamos a outro intervalo para voltar com o último segmento aí, vamos até 8h30 conversando com a Heloísa, né, para ter bastante tempo. A gente vai falar um pouquinho sobre, não só sobre os idosos, mas também sobre política também, claro, porque a luta faz parte agora, do jogo. Né? Agora tem, e lembrar, só deixar um pensamentozinho na entrada do intervalo, eu me lembro quando eu era menino, de um tio-avô meu, faleceu aos 59 anos. E eu olhava na época para ele e eu disse, gente, ele é tão velhinho. 59 anos. Hoje eu já passei quase 10 anos dele. Mas, e não me sinto assim. Não é como as coisas mudaram. Porque, olha, a expectativa de vida do brasileiro aumentou, primeiro por conta dos antibióticos que surgiram. Lógico. Sanitarismo também. Mas depois, gente,
É essa onda da qualidade de vida, da atividade física, da atividade cultural, entendeu? É tudo junto. Nós não podemos separar o ser humano. Tem diversas potencialidades. Eu tenho minha mãe com 95 anos, eu ligo para lá, minha filha atende, minha filha no sofá deitada. Cadê sua avó? Ah, pai, tá na rua, né? Imagina. Bom, vamos lá. E tem que ser, tem que aproveitar. Só tem que ter cuidado para não cair. Por isso, participar da nossa rede de proteção social. É bom. Né? Tem os programas lá. Bom, vamos a um pequeno intervalo, voltamos já com Folha no Ar, primeira edição, nosso papo com Heloísa Landim, Arnaldo Neto, já, oferecimento, Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Uma delícia para você degustar ou presentear.